sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os povos originários do Brasil, que é o tema da semana 6 do volume 2 do PET de História. Então, nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre os paleoíndios, a formação dos sambaquis e os povos Tupi e Macro-G, que deram origem aos diversos povos indígenas brasileiros. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre as características desses povos indígenas. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Um dado interessante é que a diversidade cultural entre os povos indígenas é impressionante, e o censo do IBGE de 2010, que foi o último realizado, mostra que atualmente existem 305 etnias diferentes no Brasil, que falam cerca de 274 línguas. Então, nós podemos ver que, ao longo dos anos, esses povos foram se diferenciando e, hoje em dia, existem muitos deles ainda vivendo no nosso território e mantendo as suas tradições. Esses povos indígenas tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares, e a divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca. A religião indígena era baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais e era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material, ou seja, eles acreditavam que as divindades estavam presentes nas árvores, nos animais, nos rios. O xamã, também chamado de pajé, é o curandeiro das tribos indígenas, e ele é tido como portador de poderes ocultos ou orientadores espirituais. Então, o pajé, ele é o líder espiritual das tribos e ele também é um médico dessas tribos, uma espécie de médico. Então, ele se utiliza de plantas, de rezas, de preces para curar e abençoar o povo dele. É muito semelhante às benzedeiras, às parteiras, a esses povos com conhecimentos tradicionais que ainda hoje fazem parte da nossa cultura. Então, quando nós falamos na utilização de chás, de plantas, de ervas diversas para curar uma doença, para melhorar os ânimos, então isso é um conhecimento ancestral que nós temos aqui no Brasil. A arte indígena também é extremamente rica e se manifesta na música, na dança, na arte plumária, que são as penas que eles usam, na cestaria, que é a construção de cestas, nas cerâmicas, na tecelagem e na pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano. Então, quando nós pensamos nas imagens de indígenas com aquelas pinturas coloridas, com aqueles penachos, com aqueles enfeites, cada um daqueles símbolos, cada um daqueles elementos tem um significado diferente para esses povos. Entre as tribos do Brasil, nós podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que emprega um sem número de formas geométricas para compor os utensílios domésticos. Então, nessa figura, por exemplo, nós temos uma peça de cerâmica toda decorada e que esses desenhos representam alguma coisa, têm um significado para esse povo que a criou. Inclusive, é muito tradicional de uma parte do Brasil, como a Ilha do Marajó, as regiões do Amazonas, da região norte do Brasil, que a presença dessas culturas é muito forte ainda.
O trabalho nessas tribos indígenas era dividido de acordo com o sexo e com a idade. As mulheres cuidavam da lavoura, das crianças e cozinhavam. Plantava-se principalmente milho, feijão, mandioca, cará, batata doce, abóbora e tabaco. Enquanto isso, os homens caçavam, pescavam, construíam tabas, guerreavam e preparavam o solo para a lavoura. O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas. Entre eles, destacam-se o uso da rede de dormir, a utilização do milho, da mandioca, do guaraná e demais frutos nativos, o emprego de várias ervas medicinais, que eu falei com vocês, as técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó, e também a língua portuguesa falada em nosso país possui uma infinidade de palavras de origem indígena, como iara, jaci, itapetininga, tapioca, beiju, pamonha, gamela, arapuca, entre várias outras. É isso, pessoal. Esse é o fim da nossa aula. Durante essa semana, nós aprendemos sobre os diversos povos originários que habitavam o Brasil muitos séculos atrás, milhares de anos atrás, e que deram origem aos povos indígenas que aqui vivem até hoje, que fazem parte do povo brasileiro. Não se esqueçam de estudar bastante e responder às atividades do PET, ok? Até mais!